Lefi Eswede Ayalela Mema. Fiel é Deus. Aleluia. Amém. Essa manhã de bênção, o tema é idoneidade positiva, que trata-se do caráter e os frutos do ministério do nosso amado irmão Paulo, que nos dá um grande exemplo. E eu vou começar aqui no capítulo 2 de 2 Coríntios, do versículo 14 em diante, passando para o capítulo 3. E essa mensagem é bem explícita e nítida para nos darmos, o maior entendimento. E ele diz: e graças a Deus, que sempre nos fez triunfar em Cristo, e por meio de nós manifestou em todo lugar o cheiro do conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Nós que se salvam e os que se perdem. Para esses, certamente, o cheiro da morte é para a morte, mas para aqueles o cheiro da vida é para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade e como de Deus na presença de Deus. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos ou necessitamos de alguma outra coisa, de recomendação para vós, ou de recomendação de vós. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por vós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábua de pedra, mas em tábua de carne no coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes de nós de pensar alguma coisa como nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letra de pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. E como não será dessa maior glória o ministério do Espírito? Porque se o Espírito da condenação foi glorioso, muito mais a excelência em glória, o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelência de glória. Porque se os que eram transitórios foi para a glória, muito mais é em glória os que permanecem. Tendo, pois, tal esperança, usamos
de muita ousadia de falar. Como não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quantos que se convertem ao Senhor, o véu se retira. Ou seja, o entendimento, o esclarecimento. Ora, o Senhor e o Espírito, aonde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como a um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então aí o nosso tema está dentro dessa situação, a idoneidade positiva. Ela não precisa de opinião de fora. É capaz, no seu desempenho e função, é apto. Somos honestos, íntegros, confiáveis no Espírito de Deus. O que nós priorizamos do conhecimento, que o Espírito que dá e que possui a nós o necessário para ocupar os nossos ministérios objetivos. É o que talvez muitos não entendam. Por isso que em 2 Coríntios, o versículo 4, diz: e por Cristo, que tal confiança em Deus é como está também em Romanos, tá? No capítulo 2, de 2 a 5, que pelo qual também temos a entrada pela fé. Esta é a graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência esperança, experiência, esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, ele está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós vemos aí que muitos não entendem, é porque que temos tal confiança em Deus, não somos capazes por nós de pensar alguma coisa, mas nós mesmos, da nossa capacidade vem de Deus, o qual não fez também capazes de ser ministro do novo, nos fez ministro também capazes de ser de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E é isso que vamos esclarecer, que muitos papagaiamente reproduzem sem conhecimento, o qual foi iluminado os olhos do nosso entendimento, dizendo que letra mata. Mas a nossa capacidade de Deus foi e é o conhecimento do seu Espírito Santo, não conhecimento humano, que são axiologia, argumentologia e suas conceitologias. E essa é a obscuridade das trevas e da morte, que os matavam e matam muitos até hoje. O que hoje ainda mata os que ficam com raiva
de quem passa conhecimento, esclarecimento, e aí afirmam que letra mata. A letra mata de raiva. A falta de conhecimento que não tiveram até hoje, muitos têm aí e criam suas rivalidades, competitividade, como Paulo diz. Uns pregam a verdade, uns pregam a Cristo por inveja, uns por porfia, outros por boa mente, alguns por contenção, querer parar. Mais importante é aquele que seja pregado. Isso está em Filipenses, no capítulo 1, do versículo 15 a 17, que ele diz que uns pregam por inveja, outros por porfia, por rivalidade, contenda, outros por boa mente, que foi iluminado os olhos do esclarecimento, o véu da obscuridade e da falta do entendimento não está nele, e alguns por contenção, para querer parar. Mas a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel e verdadeiro. Então nós vemos aqui que o ministério que nos é dado não é todos. Por quê? Para você ter um maior entendimento, é quando Paulo aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, o versículo 18, ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aonde está o sábio? Aonde está o escriba? Aonde está o inquiridor desse século? Porventura não tomou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que com a sabedoria de Deus o mundo não o conheceu pela sua sabedoria, e aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para judeus e loucura para gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmão, a vossa vocação. Não são muitos os sábios segundo a carne, nem são muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. É por isso que há rivalidade, competitividade desse espírito da raiva, da inveja, por falta dessa capacidade de iluminação do entendimento, que é a capacitação que o Espírito Santo dá ao humilde, ao simples. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, se glorie no Senhor. Mas muitos hoje é na sua axiologia, argumentologia, conceitologia. E é quando Paulo diz no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 4 em diante, ele vai dizer: a minha pregação não consiste em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria desse mundo, mas dos príncipes desse mundo, que se aniquilam.
E aí ele diz, mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, ouvido não viu, não subiu o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. Então nem todos têm essa clareza, as quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com o Espírito Santo, ensinando, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhes parecem loucas. Mas, para entendê-la, só podem entender, discernir espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. É por isso que tem essa diferença, essa discordância. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, ou seja, o legado. E aí diz, pois se ainda sois carnais, havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque muitos dizem, sou cheio do Espírito Santo, tenho o amor de Deus, mas pratica a ação não cristianizada, luciferianizada, que são essas negatividades distorcidas. E encerrando, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Cristo. E se alguém sobre esse fundamento tomar uma edificação de ouro, de prata, de pedra preciosa, de madeira, de feno, de palha, obra de cada um, se manifesta, na verdade, diante daquele dia, declarará, porque pelo fogo será descoberta, o fogo provará qual seja a obra de cada um, que seja a obra de alguém edificada, mesmo da parte permanece, e esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Por que diz isso? Salomão diz que Deus há de trazer a juízo, quer toda obra boa, quer toda obra má. E tem que ser um evangelho cristianizado, não luciferianizado, como indutório, persuasivo, trabalhando no fato psicológico, os terrores abrangentes que hoje se fazem, quando que o evangelho da salvação é para a cura interior, para a cura do espírito, para a transformação de vida, não para aterrorizar no medo e servir por imposição de atuação manipuladora luciferiana que os homens preferem deter. Eu falo de ovelha, que são ovelhas, eu falo de bodelhas e lovelhas, que estão infiltradas no nosso meio. Mas porque a palavra de Deus diz, não sabeis vós que sois templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Então tem que habitar, tem que doutrinar o Espírito de Deus, o nosso, não deixar se vencer por essa malignitude. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque também o templo de Deus, que sois vós, é santo, tem que ser separado, ilibado, puro. E a restrição é, ninguém vos engane, a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio. Eu tomo parte como exemplo de Davi, a coação quando fugiu para a caverna de Adulão, se fazendo de louco para fugir daquela
afronta definitiva. Mas aqui fica para o encerramento, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha o sábio na sua própria astúcia. É por isso que hoje muitos estão sucumbindo, muitos estão perecendo. Por que que Paulo diz isso? Eu posso dizer e afirmar que na maturidade do seu legado ministerial foi quando houve o reconhecimento dos atrofiamentos do homem mais sábio, mais poderoso, mais rico. Ele veio entender, ele veio compreender, ele veio esclarecer. E ele diz aqui no capítulo 12 de Eclesiastes, ele fala, e ao pó volte a terra, como era, e o Espírito a Deus que o deu. E ele diz que vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sábio ao povo ensinou, atentou, esquadrinhou e compôs muitos provérbios. E procurou o pregador achar palavras agradáveis escritas à retidão de palavra. E a palavra do sábio são como agrilhão, como prego bem fixado pelo mestre da congregação, que foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livro, muito estudar é enfado da carne. Mas a importância de tudo isso, é de tudo que se tem ouvido, é temer a Deus e guardar o seu mandamento. Porque está escrito, é o dever de todo ser humano, de todo homem, não geneticamente, genericamente, tanto homem como mulher. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, tudo que está encoberto, seja bom e seja mal. Então, como foi aqui falado, que uns pregam por inveja, por rivalidade, por contenda, uns se encolariza, diz que letra mata, mas a idoneidade é não precisar da opinião de fora, é a capacidade do desempenho dessa função, que estamos honesto, apto, íntegro e confiável no Espírito de Deus. E priorizamos esse conhecimento que o Espírito nos dá, que é necessário para ocupar o ministério objetivo que cada um tem dentro de suas funções ministerial. E que fica essa palavra bem expressiva e que fique iluminado os olhos do teu entendimento. Eu entendo certas situações bíblicas, quando diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Quando fala de escolhido para uma função específica, dentro de uma orientação que nem todos vai passar dentro dessa comunicação. Então, tem certas coisas que vai trazer irritação e incomodação. Mas eu quero te deixar uma exemplificação. Aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel e justo e verdadeiro para concluir. Ainda que barreiras, como surgiram na vida de muitos profetas e muitos relatos de livro, mas é necessário que você faça a sua parte, o seu legado do teu chamado. E que fique essa mensagem expressiva, que a tua idoneidade tem que ser positiva, tem que ser priorizada dentro do conhecimento que o Espírito Santo de Deus te dá. E eu afirmo que Lef Eswede Ayaulela Mema, fiel é Deus, aleluia, amém. Eu sei que nem todos vão alcançar, muitos podem criticar,
Mas quem pode operar é o Espírito de Deus naquele que quer receber, ter conhecimento. Porque o que não tem sabedoria, peça a Deus, ele não lançará de rosto. Ele dará todo aquele que precisa para gerenciamento, principalmente o discernimento do Espírito, que é necessário para ministrarmos toda a situação em nossas vidas. Que Deus abençoe.